Lá do fundo de onde eu venho, os antigos chamam-lhe ralho. Novos ricos são má sorte, é a pronúncia do norte. Os tontos chamam-lhe torpe. Foram as ruas da cidade do Porto que o viram nascer e lhe ensinaram desde cedo a pronúncia que dá nome a um dos maiores êxitos musicais portugueses. Homem de espírito e raízes do norte, nasceu em 1955 e desde pequeno começou a revelar a rebeldia que o levou a pisar centenas de palcos. É impossível falar de Rui Reininho sem falar de uma das bandas que irá sempre ter especial destaque na discografia da história da música portuguesa. No início dos anos 80, os GNR detonaram a bomba do rock português. Desde então, nunca mais pararam e já lá vão 35 anos em loop de sucesso. Sem correr e sem salvar, oculto o sangue que tenho para dar. O músico portuense é a cara e a voz da banda pop rock e criou uma vasta lista de canções que marcaram várias gerações. O dom já lhe valeu uma medalha de mérito cultural do Estado português. Cantor, produtor, escritor e até ator. A arte é o oxigênio que respira e lhe dá fogo para correr o mundo. Na mochila, às costas, leva a rebeldia, a irreverência, o espírito aventureiro e tudo o resto que só as raízes invictas podem dar. Homem de sorte, homem do norte. Muito boa noite. Hoje temos a honra de receber uma das grandes figuras nacionais da música em Portugal, mas não só. Rui Reininho não é só o vocalista do GNR, tornou-se já uma figura inconfundível em Portugal, um homem de sorte, ou do norte, e de sorte, como se dizia na peça. Rui, boa noite, é um gosto ter-te aqui para uma belíssima conversa, com toda a certeza. Começo sempre contigo. És de facto um homem do norte e um homem de sorte? Ou só um homem do norte, ou só um homem de sorte? Tenho as minhas sortes, não é? Tiveste sorte? E sou assumidamente daqui, como muitos outros, um bocadinho granítico, às vezes não é um bocado teimosão, mas cinzento também? Obstinado. Cinzento também? Cinzento também gosto. Eu gosto do outono. Por exemplo, aqui em cima acho o outono maravilhoso, aquela transição. Então este último foi fantástico. Não é? Eu gosto daquela flanelinha cinzenta, não é? De poder usar sobretudo os cascóis. Mas isso é muito nostálgico. Não, é bonito eu acho, especialmente esta cidade, acho muito bonita nessa época. Aquela transição do outono, não é? Ali com a árvorezinha a mudar ali de cor e a cair, e a folha a cair, acho muito... Sendo que o verão é o pico do vosso trabalho, há quanto tempo não tens verão? Há uns anos, aquele verão, vrum, agosto, de facto também eu gosto, a partir dos 30 graus não me sinto muito bem, gosto daquela temperatura. Eu gosto deste clima, lembro de às vezes aterrar aqui e quando viajávamos assim para mais longe, chegar aqui e pronto, é ali ao lado, não é? Ali entre a Maia e a Lessa. Lembro-me até para o meu miúdo e dizia, em Lessa está sempre tão fresquinho, estava sempre fresquinho mesmo durante o verão, não é? Rui, falemos do GNR, acabam de editar um álbum de DVD, 35 anos de carreira, com vários concertos. Eu vi o concerto do Campo Pequeno. Pois é esse que está registado. É esse que está registado em DVD. Exatamente, ao vivo no Campo Pequeno. 35 anos, às vezes pergunta-se assim, a que propósito é que estão a comemorar 35 anos? Nós chamamos de os primeiros 35 anos. Os primeiros 35. É como se chama o DVD. Exato. GNR, os primeiros 35 anos. É um registro. É claro que depois há sempre gente a queixar-se, porque isto devia ser 5.1, aquelas coisas técnicas, não é? Mas, precisamente por causa disso é que nós ainda não tínhamos um DVD. Faltava sempre qualquer coisa. Falava-se na altura com a editora e tal. Não, isto precisa ter uns originais à mistura, depois é que vai ser. E quando for o Coliseu aqui ou acolá é que vai ser e nunca era. Nunca era. E agora que somos nós, não é? Que somos nós ali a lançar, digamos, a coisa, foi quando nós quisemos, portanto, saiu precisamente agora aqui em fevereiro, entre os espetáculos de Estoril e o Coliseu do Porto. O Casino de Estoril, nunca tínhamos tocado no Casino também. É diferente o público do Casino?
mais chique. Tocaste no casino, não, do casino não sei onde é que foi do casino, foi no hall de entrada ou foi no chamado Preto e Prata. No Preto e Prata mesmo? Não, a primeira vez que fomos ao casino. É? Portanto, a partir daqui, só Las Vegas. Mas é diferente tocar assim para pessoas num casino? É diferente de facto, é um público, claro que acho que sinceramente é um público que não adere logo, não é? Claro. Não tem aquele entusiasmo, está mais relaxado, não é? E muda o vosso perfil também, não? No espetáculo? Não, nós também, já há muitos anos que não estamos habituados àquele, como é que a gente está a chamar, o palmífero, não é? Assim, as palminhas e tal. Eu digo até com franqueza, eu se pudesse, até estava noutro género de música em que só se batem palmas, por exemplo, ao fim das cenas, como na ópera, não é? Uma pessoa não aplaude toda. Durante a música não pode. Mas de facto o Casino de Estoril também tem muito bom som, que por outro lado é extraordinário, uma boa caixa acústica, e depois acabamos no lindíssimo, grandíssimo Coliseu do Porto, que é uma sala. A sala vazia já de si é bonita, é estranhíssima, é muito. E para mim ainda tenho muitas recordações dos primeiros espetáculos em que ia lá, fosse circo. No Natal, os carnavais também, lembro e pronto, fiquei um bocadinho emocionado, que inevitavelmente tive que me lembrar dos meus pais, não, que me levavam Nessa lá. altura em que ias ao circo, os carnavais, ias ao Coliseu, passava-te pela cabeça alguma vez estás num palco? Não. Acho que não. Ou estares ali no Coliseu? Acho que não. Bem, estou a dizer que não, mas havia sempre uma ligeira tentação de fugir para o palco. Eu tenho recordações assim um bocadinho kamikazes, uma da infância em que estava num colégio Nossa Senhora da Paz, ali, resolvi atirar-me ao lago por exibicionismo. Foi? Estava todo a fazer macacadas e habilidades. Armados. E eu pensei, isto aqui vou fazer mais do que os outros. Uns a darem as meninas a dar flic-flacs, não é? Com aquela flexibilidade, não é? E eu pensei, não sei fazer nada, atirei-me ao lago. E há muitos anos também, quando ainda era prémio ir à capital do Império. Exato. Que eu acho que tirei uma boa nota para ir na antiga terceira classe, no terceiro ano, tirei bem um 20, não sei como, mas fui comer um gelado ao lá que não havia no Porto. E já havia na televisão, então eu fui a Lisboa comer um olá, fresquinho, passa a publicidade, mas ir ao Jardim Zoológico, aquelas coisas todas, a Fonte Luminosa, Museu dos Coches. E também, lembro-me agora disso, não sei que propósito, depois talvez a propósito desse lado um bocado kamikaze, quando os meus pais deram por mim, eu estava dentro do espaço dos hipopótamos e queria fazer uma festinha àquele bicho que tinha com aquela boca. E os hipopótamos, segundo eu ouvi dizer, são os bichos mais perigosos à face da Terra, não é? Diz que em África as pessoas temem muito os hipopótamos, são terríveis na água. Até os crocodilos, cocodrilos têm medo dos hipopótamos, não é? Portanto, esse estilo kamikaze acompanhou-te a vida verdade, toda? Eu lembro que ainda me lembro, depois de se contar durante anos, que o tratador foi correr e agarrou em mim e aquele tolinho ia fazer uma festinha ao hipopótamo. Esse estilo acompanhou-te a vida toda? À popota. Acompanhou-te a vida toda esse estilo kamikaze? Sim, às vezes fazer assim uns disparates, embora não seja nada de desportos radicais e de coisas assim, de arriscar a existência. Mas durante a vida, sim, pratiquei ali umas artes um bocado no limiar, o que os franceses chamam borderline. Borderline. Os GNR, Ingleses, claro. Os GNR são um risco permanente? Não. São porque é um raio de uma vida que, de facto, pronto, e eu comparo isso à alta competição, não é um fracasso, não é? Uma grande equipa que sofre uma goleada, que leva assim uns 4-5-0, não é? Ou 5-1 que sejam, põe tudo em causa, às vezes põe uma época em causa, não é? Insegurança e balbúrdios, e nós é muito assim. O raio do mau espetáculo, que às vezes não é totalmente culpa nossa, ou porque falha ali qualquer coisa na técnica, ou porque não está mesmo a correr bem, não é? Põe em causa às vezes uma série de 20 ou 30 bons resultados, digamos assim. Eu comparo muito
muito assim. E hoje em dia, que as chamadas redes sociais são implacáveis, as pessoas estão à espera da má notícia. Claro, Se a gente diz, claro. olha, eles fizeram 4 espetáculos extraordinários, não aconteceu nada, não é? Ninguém caiu, não houve bronca, não houve asneiradas. Quer dizer, Já não é infelizmente interessante. a má notícia que Já não é interessante. Seja como for, o que é para ti um mau espetáculo? Tirando essas questões que são técnicas, que às vezes falam, o que é para um grupo como o GNR um mau espetáculo? Eu recordo muito mais do que os bons, precisamente, são muito mais marcantes. Sim, especialmente as questões técnicas. A pessoa não se ouvir, começarem com aquele raio dos feedbacks, depois o que pode originar até problemas de afinação. Eu vejo até pelos nervos dos meus capangas, partir-se cordas, as guitarras estarem desafinadas, não é? E não haver digamos, um som de grupo coeso. E depois a frieza das pessoas, que é o pior de tudo, não é? Eu acho que a indiferença é pior que a reação As pessoas negativa. sentem isso? Passa muito cá para fora. É? Eu acho que sim. E creio que se nós já temos ali uma provecta existência, porque aquilo é sincero. Eu acho que se nota que nós gostamos Do que fazem? estar ali e de fazer aquilo e de conseguirmos que aquilo fosse a nossa vida, que não foi fácil, não é? Com tanta negatividade que às vezes há à volta das coisas, há muito mal onda ali à volta dos meios, e não estou só a falar da música, Claro, claro. porque felizmente conheço em todos os meios, nos teatros, na dança, não é? Toda a chamada arte performática tem muita gente que diz aquele parte uma perna às vezes, se calhar é verdade, por parte dos outros. Mas achas que na música acontece isso? A ideia que as pessoas têm é que a música, enfim, é uma vida de música, de espetáculos, de sucesso, de gente à frente. Nem sempre. É claro que as pessoas habituaram-se, especialmente muito neste meio televisivo, quem vem para aqui vem sempre, não, isto tem sido sucesso atrás de sucessos, os discos vendem-se maravilhosamente, não é? Cada vez mais espetáculos, cada vez mais gente. É claro que não é verdade, tem uma grande... Pronto, eu ouço as conversas de bastidores, pessoas que se queixam, que há muita dificuldade. E depois também não temos uma... Não venho para aqui também dizer mal de governos, nem de culturas, nem destas coisas todas. Mas também nós somos um povinho que só se lembra das pessoas quando elas estão mesmo aflitas, não é? Ai, coitado, não é? O nosso Zeca, não é? Com a artéria, que é que ele teve, aquela esclerose múltipla, não é? Ai, coitado, mas quer dizer, quando ele precisou, com certeza as pessoas não o ajudaram convenientemente, não é? E muitos outros atores que, Claro, sem entrarem, acontece com muita gente. atores que chegam a uma idade e que estão praticamente sem trabalho, que já não são jovens e belos, não é? E é uma Mas vida a música muito... tem essa vantagem, permite esta longevidade. Um bocadinho mais, creio Mais. que sim. Tirando as artroses, aquilo que Claro, não exatamente. Não, mas permite de facto e cada vez mais, felizmente. Ganha-se mais dinheiro hoje na música ou já se ganhou mais dinheiro? Eu agora acho que, digamos, a máquina fiscal é terrível, não é? Antes era mais solúvel e mais compreensiva. Hoje é terrível e é muito injusta. Pronto, não queria ser porta-voz das queixinhas, nem levar isto por... Claro. Mas Jânio, ainda bem que me faz essa pergunta. Não, tem coisas injustíssimas que nem todos os anos são bons e todos nós nos queixamos e pensamos assim, olha, este ano correu, como se dizia antigamente, foi um ano bestial. E pronto, ali o nosso querido Estado vai logo ali em cima, então vamos nem para cá metade, não é? Porque isto não há... E hoje em dia acho que é uma arte muito, pelo menos no nosso caso, muito transparente. Toda a gente sabe onde estamos, onde estivemos, onde tocamos, aquilo, os recibinhos, a Segurança Social tem que estar tudo au point. Digamos que em termos de micro empresa é... Que é difícil para uma banda que normalmente são pessoas, por norma, desorganizadas, não é? Sim, e às vezes vítimas dessa desorganização, porque ao longo dos anos toda a gente também se tem vindo a queixar, os chamados agentes, os manajas, essa gente toda que anda ali, toma conta das coisas e às vezes ali há um caos. É um caos, não é? Mas não pode ser, por um lado é bom e acho que bem que não se fuja a esses deveres, mas aquela coisa dos pagamentos por conta, não sei o quê, é muito chato. Eu até estive a ver a frase de um grande, que linda hoje, no meu intervalo,
um livro que ainda não tinha lido, o Soul Below, que é uma carta que ele faz ao Presidente dos Estados Unidos, em que ele diz isto do IRS é uma coisa terrível. Naquela altura, quando ele aparece, fez deste povo um povo de contabilistas. A vida humana não é isto. Nós não temos que andar a cobrar. Quer dizer, temos que ser relaxados em relação a estas vidas, e há civilizações que o fazem tão bem, não é? Por esse mundo fora. Pois é. A gente vê já um bocadinho, não é? Nas Índias, aquela gente que eu tanto aprecio ali nos Tibetes, no Butão e não sei o quê, como os brasileiros dizem, não estou nem aí. Nem aí, né? Diz que as pessoas do Butão são as mais felizes do mundo, não sei porquê. É. Pois, claro, os instrumentos caríssimos, essas coisas todas, e um futuro nada risonho, que exige que uma pessoa tenha uma atividade para lá do que às vezes é... eu não sei, eu começo a pensar sinceramente nisso. Daqui a uns anos já vou ter paz social chamada... Pois vais, de a terceira idade, claro. Então vais fazer 62, pode-se ter a idade. Exatamente, já disse também. Neste mês vou chegar ali aos 62 e penso assim, para já nunca trabalhei tanto na minha vida, pensei que isto era tudo uma balda. E não é, porque cada vez sinto que sei menos, cada vez fico mais aflito com os... E as solicitações, felizmente, são muitas, mas muito estranhas. Eu comecei ano passado com os espetáculos em que tivemos que reensaiar tudo, porque era uma excelente escola, diga-se, de música de Viana. Passei pela cidade, no final estávamos a fazer ensaios com gente do Castelo Branco. Castelo Branco acho que tem agora a população de alunos de música e das melhores escolas do país, em que nós temos que nos adaptar e começar a aprender coisas que eu nem sequer sonhava que teria que aprender. Pensei que isto era assim meio improvisado, que bastava, não é? Shaking your hands e tal, e cantar para ali umas coisas, e as exigências são muitas, pois as pessoas estão implacáveis. Estão implacáveis cada vez está mais. Está tudo a cantar muito bem. Muito bem. Toda a gente sabe afinar instrumentos, digamos, a gente mais jovem. O acesso, digamos, aos aparelhinhos em casa para gravar discos é muito bem feito, e as exigências aqui com os cavalheiros assim mais antigos são maiores, porque a competição é muito grande. Tu há poucos dias agora começas a pensar, estás-te a ver no GNR até o fim da vida, ou pensas noutro tipo de atividade? Já pensas... Se nos aturarem e nos quiserem, sim. Sim, não é? Mas é preciso ter noção disso. A carga é sempre difícil, estou-me a lembrar da carga dos contentores dos colegas, não é? Exato. É difícil, e provar cada ano que ainda se está lá, não é? Do género, olha, este ainda não está... está ultrapassado. Não está xexé, se lembra das estruturas musicais, ainda entra a tempo. O que é eu queria que, de facto, a minha vida não fosse só assim um alívio, do género chegar ali ao fim. E depois, até os espetáculos são maiores. Eu creio que em 35 anos de GNR, só agora, nestes últimos, é que estamos a fazer espetáculos de mais de 2 horas. É sério, mas porquê? Exigência do público? Exato, porque as músicas são bastantes e realmente as pessoas estão a pedir mais, não é? Estão a pedir mais. E daí, como já, digamos, conhecem umas 40, 50, estão sempre a pedir e dizem, foi pena não tocaram aquela, não sei o quê. E nós vamos ali para alinhamentos que ultrapassam as 2 horas de espetáculo. O que é bom, eu sinto. Gostas de estar em palco? É, sim, não me importo fazer estes prolongamentos, mas eu já tinha metido na cabeça, são uns 90 minutos, não é? 1h30. Mas pronto, parece que estamos a ser treinados pelo grande Fernando Santos. Estamos aí a prolongamentos e a penalti. É verdade. É difícil manter, apesar de 35 anos, uma banda, onde, enfim, o caráter das pessoas é diferente. Sim, eu acho que agora há assim mais respeitinho, e eu creio que agora já só rosnamos uns aos outros. Não é? Antes davam-se mal no início, havia ali uns conflitos grandes, hoje não existem? Não, existem sempre tomadas de posição. Eu acho que ainda é sempre uma coisa um bocadinho territorial. E essas tomadas de posição, só para as pessoas perceberem lá em casa, em relação a quê? À sonoridade, à letra, às escolhas todas, porque é um misto de como é que eu ia dizer, de tecnocracia, não é? Que impõe também, pronto, as coisas são todas analisadas por toda a gente, mas quem tiver mais ideias impõe-se um pouco, não é?
eu noto isso, e eu não tenho problema nenhum relativamente aos meus capangas, como eu lhes chamo, não, que são as pessoas que me dizem sinceramente, olha, Claro. isto está mal, isto não está a resultar, não é? E tem que se dizer estas coisas, porque se não dizemos entre nós, fica ali aquele gogó, não é? Claro, claro. E foi o princípio até de muitas zangas iniciais, quando se é mais inexperiente, anda-se ali um bocadito. E tivemos produtores que andavam ali a tentar, e agentes, a tentar minar por trás, não sei, olha aquele, não sei, tem mais atenção que tu, eu sei aquela história. E há o caso, que é o síndrome Yoko Ono, Então. que as pessoas dizem, atenção às namoradas que elas minam os grupos. E minaram alguma vez o GNR? Eu creio que sim, eu acho que sim, naquela, olha que ele não sei quem parece mais que tu. Sim. Sim, claro que é essas coisas, mas isso depois ultrapassa-se. Esta banda já Pela direita entrevistou, e pela normalmente esquerda, és tu que dás as entrevistas, a banda Pois sente exatamente, eu tenho muita atenção e às vezes fico um bocado preocupado mesmo por causa desse daquela atenção. protagonismo, sim. Mas nós chegamos à conclusão, às vezes os três, quando estamos, não resulta tanto, Claro. se está tudo na galhofa, não Pois é? está, claro. E não se passa a mensagem. Por isso, nós vamos dividindo assim um pouco. Este DVD, o que é que traz? 35 anos? Este DVD tem o espetáculo Do Campo Pequeno, que eu vi, do Campo que Pequeno. eu assisti. Tem ali, hoje tem que se meter muita coisa no pacote, digamos assim. Tem também o registro áudio e tem também um bónus que nós conseguimos finalmente ir buscar o espetáculo de Alvalade. São 50 minutos, que foi o espetáculo televisivo que Pois. existia, com um som um bocadinho melhorado, não se pode fazer muita coisa porque lá está. Em termos técnicos não é multipista, Não é multipista, portanto, claro. mas pronto, é sem grandes subterfúgios, tudo que você vê e ouve é o que está lá, Já viste o DVD? já assim, E claro, gostas de ver? que eu já sei. Não muito todo, tenho uma certa dificuldade, embora agora já me tolere um pouco, mas uma das coisas que nunca gostei muito foi Não? ver-me ali, não é muito... Então a seguir aos espetáculos, quer dizer, uma pessoa estar a ver, eu creio que há treinadores mauzões que Claro. fazem isso, não é? Foi. Oh, meninos, venham lá ver o jogo Vamos para ver. verem a porcaria que fizeram, não é? Tu não consegues fazer isso? Custa-me sinceramente, custa-me sinceramente. E é uma das coisas que não gosto é estar a comentar isso uma vez eu ouvi que eu achei muita graça relativamente a isso, a seguir ao espetáculo e com as devidas distâncias, foi uma conversa entre dois senhores padres que diziam assim, isso realmente também eu percebo, que eles não queiram falar. Era como se nós depois da missa tivéssemos a comentar como é que correu. E realmente e com aquela bonomia, até porque fui amigo de vários padres, e achei graça eles estarem a comentar, não, aquilo a mensinha acaba, não é? Como se eles dizem, missa é esta, tira-se ali os paramentos e vamos, não é, falar sobre qualquer coisinha de comer, não é? Exatamente. Uma bebidinha. Uma não é? vidinha. Acho que é o Neste álbum estão lá os grandes hits do GNR. Cansa-te às vezes de cantar há tantos anos mesmo, ter que cantar músicas que já cantaste dezenas Não, de algumas vezes. têm um pouco de piloto automático e eu digo, os espetáculos que eu não gosto tanto são assim mais automáticos e a coisa, mesmo aquelas chamadas brancas, eu não tenho poucas, Sim. mas estou a dizer aquelas que dão, eu sinceramente há ali em coisa, quem que ouço aqueles acordes, eu penso assim, que música é esta? Quando mudamos de alinhamento. Pois, exato. E é incrível como há ali um automatismo e a coisa começa a sair. E depois às vezes saem coisas até disparatadas, mas basta um olhar, basta as pessoas serem diferentes, basta o local. Eu acho que se calhar ainda é mais terrível aquela gente que está com peças anos em palco. Eu lembro, não era a ratoeira da Agatha Christie, que acho que teve no West End em Londres. Exatamente, 12 anos. 12 anos. Que 12, acho que foi 20, não é? E mudaram o plot foi mudando, mas é... Mas é quando chegas a um concerto tens gosto em cantar estas músicas que o público gosta de ouvir, claro. Tenho e eu fiz isto pela primeira vez no último espetáculo que fiz até aqui. Deixei que, por exemplo, uma música como A Morte ao Sol, deixei o Coliseu a cantar. Nunca tinha feito isso, Não. nunca me tinha sentido à vontade para largar e pensei que... e brinquei, lembro-me de ter brincado um bocadinho com as pessoas, dizendo, vocês ainda têm idade para cantar, ainda se lembram desta? E as pessoas começaram a cantar a música e eu entreguei-lhes, digamos, a música. Claro que se a tocasse era mais difícil,
mas creio que ela saía mesmo à capela. Qual é a evolução que sente desde 81, que és vocalista de GNR, não é? Sim. Que Agora evolução, esteja nesta vida para aí há 40 já. que evolução é que sentiste na banda e em ti? Desde Ai, essa nota-se, altura? nota-se, e precisamente este DVD também é engraçado, porque embora tivéssemos músicos inevitavelmente competentes, em que este no DVD da balada é de 92, mas eu gosto mais destas versões atuais. E sinto que, de facto, e sem desprimor para dezenas de pessoas com que tocamos ao longo destes anos, eu acho que esta formação está muito forte, está ali muito coesa, está assim com, como os franceses dizem, com power. e isso deve-se a que é anos e anos de trabalho? De Sim. convívio ou mais E de trabalho? manhã. E de manhã também? De manhã. É? A pessoa começa ali a poupar-se nos momentos em que é necessário. É normal eu não dar tantos flic-flacs, chego com menos nódoas negras a casa e suo menos, aprendi, digamos, a conter a energia. Isso também são questões alimentares. E isto somente da parte, sinceramente, mesmo da parte da bebida. Eu notei que, e isso fui vendo pelos grupos estrangeiros em turnê, que aquilo é só aguinhas e sumos. Já não é, Meu amigo. já... Não sou nada apologista porque é uma energia, seja a do açúcar, seja a do álcool, é extremamente contraproducente em termos... Já lá vai o tempo de sexo, drogas e rock and roll? Por essa ordem? Não, como quiseres. Bem, alguma tem que se manter, não é? Alguma tem que ficar. Pelo menos duas, não é? Duas à vez. Não, mesmo eu cheguei a conclusões, mesmo o raio do café, que toda a gente gosta, Sim. que é um energético para toda a gente, eu cheguei à conclusão que o energético é péssimo para mim. Não, imensamente mal com o café. E eu ainda fazia-o e vou ter outra vez este ano. Já olhei para o calendário no mês de agosto, vou ter ali uma sequência, 2, 3, 4, vão ser 5 espetáculos em 6 dias. E então aguentas isso como? Com água, fruta? Dormindo um pouquinho. Dormindo pouco? Não dormindo muito, Dormindo um pouquinho, muito, porque não é aquela coisa, não é? Claro, dormir muito, 8 horas, como é que era? 7? É verdade. 8 o porco, 9 o morto. Não é? Exato. Eu já estou quase como ao morto. 10 horas de sono. E estavas-me a dizer que a alimentação é fundamental para de que forma? Não sei se estão interessados no meu caso clínico, mas, por exemplo, estou-me a libertar das chamadas carnes vermelhas, aquelas coisas fortes, não é? Os temperos fortes, que dão uma energia, mas depois que eu não consigo manter ao longo de um espetáculo, pesam e deixam-me mal disposto e um bocadinho mal feitio. E o que é que te aguenta então, em termos alimentares? Os hidrocoisos, os carbonetos, não é? Umas massas, os vegetais também, as sopas e o peixe. Sopa de peixe para mim, assim uma sopinha de cação, chegar ao Alentejo, comer uma sopinha de cação, está feito. Está feito, chega. Não, até porque no verão passado nós apanhamos temperaturas ali perto dos 40. Não é? Eu só pensar assim, logo quando vamos para cima do palco já estão ainda estão assim, às vezes uns 29, 30, não é? Naquelas noites. Oh, Rui, o que é que... Alentejanas. Pois é, não são fáceis. Já saíste ou então muito vento, se for no Algarve, não é? Já saíste de algum concerto em que o público gostou muito e tu não? Ou a vossa banda não? Às vezes. Acontece isso. Depois às vezes saímos cheios de queixas e conseguimos ultrapassar isso. Há esse subterfúgio de dar de facto... A coisa mais difícil hoje em dia será contabilizar o número, não é? Lembro de há muito poucos anos, nós tivemos um daqueles flops em que chegamos a um sítio que é um daqueles festivais que foi um fracasso para o senhor ali para os lados de Vila Real. Chegamos a um local em que estavam a contar com 5, 7, 8 mil pessoas, estavam para aí 200. Mas em todas as noites correu mal, o sítio inadequado. E nós pensamos assim, vamos lá para cima, este vai ser assim um super ensaio no final. Das 200, vai 30 era da nossa equipa técnica, nós andamos ali com o Circo Mariano atrás, não é? E não, fazemos ali o show, bem a abrir, nem se vê, faz de conta que estão 20 mil, não é? É possível fazer isso? É como se fosse assim um ensaio puxado. Não é? E claro que não há ali tanta comunicação, não vamos fazer tempos mortos nem aquelas coisas. E agora toda a gente... Pronto, faz assim uma coisa mais... Mas
mas de facto, pronto, lá está, como eu chamo um bocadinho mais em piloto automático. Mas cada espetáculo é um espetáculo e é um prazer imenso e, enfim, eu nisso sinto-me super agradecido pelas pessoas ainda me aturarem, digamos assim, é mesmo uma honra, um Das prazer. dezenas de músicas que já cantaste, há alguma que é especial para ti? Nos espetáculos há sempre um momento em que me emociono mais um bocadito, em que começo a pensar, são circunstâncias ou trocar de olhar com alguém, é um momento muito mágico às vezes e pensar bem. Quando estás no palco procuras gente na plateia que conheces bem, que se... Durante anos evitei, agora acho graça às vezes estar a ver comportamentos. As luzes também são diferentes. Claro, hoje a luz é Embora diferente. sejam intensas, elas são menos quentes hoje em dia. E dá para Temos ter uma percepção energético, melhor. sim, e dá para Já agora, Rui, das músicas todas que fizeram até hoje, há alguma que tu gostaste muito e tens muita pena das pessoas não terem gostado? E que te ficaste a pensar, caramba, eu achei que esta música é que é a música e afinal não entrou. Sim, ainda recentemente. Uma música que eu gosto muito de fazer em palco e que só as pessoas identificam em palco, porque acho que ninguém comprou aquele disco e está para lá escondida. Um tema como os voos domésticos, que acho que é um tema muito bem conseguido. Nós fazemos até mais nos espetáculos que nós chamamos semi-acústicos, porque nós não temos aquela coisa das violinhas e ser acústico. É um espetáculo eletrónico e um bocadinho mais acústico. Não tem tanto power, digamos assim, e é feito mais em anfiteatros, que há Claro. sítios maravilhosos aí pelo país. Pois é. E fora também, fizemos-lo fora. E estou-me a lembrar dessa, músicas que deixamos para trás em que as pessoas não reagiam tão bem como um tema como a Saliva, que eu gostava de fazer e já há muitos anos não faço, porque não se tem conseguido. Outro tema que as pessoas estavam sempre a exigir que nós deixamos de fazer é uma coisa chamada Bellevue, que foi por Bellevue, exigência que é uma do bela estimado público. As Sete Naves também tínhamos deixado para trás, eu gostava muito, porque acho que é um tema empolgante. E foi, digamos, esta ligação também um pouco às redes sociais, quando começaram, digamos, uns certos fãs a ficarem mais próximos de nós e a pedirem encarecidamente. Agora, neste espetáculo, foi por exigência até dos outros músicos, Samuel Palitos, que tem sido um companheirão, que disse, pá, vocês não querem fazer as impressões digitais? E ficou tudo, as impressões digitais. Não sei se faz sentido. E ele, pá, vamos lá. E então ele foi ali para a bateria e fez aquilo com tanta paixão. Exato, pronto, vamos lá fazer isto e tem corrido muito bem e é um tema agradável de fazer e não é só, lá está, é uma pessoa dirigir a energia, não é tão cansativo assim, porque se estiver ali naquele ponto, se não tiver os altos e baixos, é um tema que me dá bastante prazer fazer, mas é cansativo de facto, Pois, fica sem acredito. fogo. Rui, regressando agora um bocadinho Falar em àquilo... fogo, lá vou eu brindar outra vez. Podes beber um bocadinho de água com os copos da Vista Alegre. Rui, houve um tempo em que dizias que o Porto se sufocava e tiveste que sair. Hoje estás mais cá? Sou um retornado. És um retornado também eu. Sou, vim outra vez para cá, perdi, digamos, um pouco a vertigem do Império, sinto-me muito bem aqui. Perdão, gosto muito desta gente, gosto do clima, que é uma das coisas estúpidas para se dizer do Porto, não é? Claro, pois é. Às vezes ninguém acredita. Ninguém acredita. Não, eu, por exemplo, eu chegando ali a maio, disse, não, eu gosto muito de ir para o Porto, porque eu gosto muito do clima. É um homem maluco, porque os nevoeiros de manhã, as nortadas, gosto mesmo. Que engraçado. Gosto, nem toda, gosto do... Isso do tem a mar. ver com os tempos em que fugiste do Porto, em que a tua vida foi para a Inglaterra, Finlândia, Suécia, Alemanha? Sim, lá para cima, eu achei a cidade em que eu se calhar tive mais tempo foi entre Bruxelas, tem um clima muito parecido com o daqui, não é? Pois é, aquele também clima muita dali. bruma, também assim cinzentão. Londres também é terrível, sempre a chover, Sempre não a é? chover e frio. E também conheci um bocadito do centro de Inglaterra, aquela zona onde, quando era miúdo, ia para lá passear e trabalhar. A Escócia também. A Escócia é lindo. Mas também há os Açores. Pois, tudo... E gosto do clima, gosto das pessoas e gosto de, sinceramente, estar sossegado. Não há aquela coisa de... Eu raramente venho às televisões, já não vinha cá há uns tempos. Já não, é? pois não. Mas... E
e aqui as pessoas toleram muito, não, tirando, se não fosse a moda do nosso Ronaldo e do nosso querido professor Marcelo. Certo, exato. Não gostas das selfies? Não gostas? Não muito, porque nem sempre estou na melhor, não é para ficar bem Pois não. na fotografia, não é essa a preocupação, mas é porque às vezes estou em estados de espírito que são muito chatos de interromper, não é? Portanto, as pessoas deixam-me completamente sossegado, não sou, eu aqui nem sequer, não é ser célebre, às vezes sinto que nem famoso sou, não me passam cartão, porque isto é uma das coisas, eu no princípio pensava assim, não é? Acho esquisito, mas é muito bom, não é? Entrar no meu restaurantezinho, estar com pessoas com, não é? Me Pois, dizem isso é verdade. simpaticamente, olha, hoje há aqui um peixinho, há aqui umas fanequinhas, e disse, é isso mesmo, mas não vai muito para fritos, mas aquelas fanequinhas, não é, acabadas de fazer, 4,5€, para que pagar mais, não é? De ir ali para os restaurantes com cardápios, entradas e coisas. Isso é verdade. Não, e gosto desta gente aqui do lado, desta costa, até à Galiza. E se me chatearem, vou um bocadinho até à Galiza e ando ali de cuecas. Gostas mais da costa até a Galiza e menos do centro do Porto? Hoje? Vou menos ao centro do Porto. Eu dou por mim. Tu eras um homem ali da Baixa. Era, exato. Ainda bem que Viveste estamos até lá, aos 20. começaste lá as tuas, É verdade. as tuas ali grandes aventuras. os coliseus, ir ao Piolho, passar Piolho. aquelas todas, mais Estique. Isso hoje já te incomoda? Tanta gente, tanto turismo, tantas pessoas de fora? Como é que vês hoje a cidade do Estão Porto? no seu negócio, mas estranho um pouco, não é? Eu já não sei os sítios onde se comia baratinho, não é? Eu não é ser agarrado, mas as coisas têm um preço e acho às vezes chato de ser inflacionado, não é? Depois o que eu procuro, que ainda está lá, mas ainda está ali um bocadinho escondido, não é? Aquelas idas até aos guindais e aquelas coisas todas, ou ali aquele lado de Miragaia, que ainda há a rota do romântico, ainda se consegue andar por ali, não é? Sem andar o pessoal com os novos Pokémons, com os mapas, não é? Mas é verdade, à procura dos Mas eu Pokémon. gosto de gente, gosto de ver gente. Gostas? Gosto de ver gente. Não gosto é de muitas multidões, nem de... Achas que o Porto é uma cidade mudada em relação àquilo que era o Sim, teu mudou, Porto? mas tinha que mudar, não Tinha podia que estar mudar. cristalizado. Claro. E as pessoas estavam a viver muito mal também, não é? Estou com muitas dificuldades com os seus negócios. Eu, como lá está, sendo um homem da Baixa, é uma tristeza ver aquela rua formosa, não é? E as lojas a fecharem em Santa Catarina, não é? Essa coisa que eu falo sempre nele, porque era sinceramente, e acho que tinha ali um amigo, o Paulo Cunha e Silva, que me dizia, isto é preciso ter cuidado e tal, está a mudar, não é? Tal cidade líquida, não é? Exatamente. Mas isto não pode ser só agora gourmets e lojinhas de recuerdos, porque, não é, ali do Feita sempre teve as boas sapatarias, Pois teve. as retrosarias, as lojas de botões, isso é que é interessante, não é? Eu não quero ir e nunca fui, e falta-me sempre. É uma maneira de, se me quiserem raptar, é levarem-me ali à Grécia o que resta dela. Mas há gente que se queixa que Atenas está um caos, não é? Que é só... não tem grande graça. Não tem graça. E o Porto tem um charme fantástico. Quem diz o Porto, diz por aí fora. Claro, por aí fora, Daqui não até falta Espinho, daqui até ao interior, não é? O Douro por ali acima é lindíssimo. Eu já tentei viver em Valbom. Já? Foi e gostava daquela gente. E é um... lá está, eu no fundo tenho sorte de gostar gosto das pronúncias, gosto das características, gosto dos palavrões, se bem metidos, não é? Gosto de... Agora, assim, grandes multidões, eu até, olha, eu nem à bola já vou muito, Não? se digo como água. Não, o raio dos horários. Pronto. Outro dia fiz ali uma viagem e reparei que em Londres houve ali um movimento que na altura foi muito importante, que era as pessoas terem os seus horários, não é? A bolinha é ao sábado à tarde e é ao sábado à tarde, e não há tangas com os ingleses, não é? Exatamente. Porque o movimento da chamada Direção-Geral das Artes de lá disse assim, não, os outros senhores têm direito aos seus espetáculos, agora começar jogos às 9 menos um quarto. Eu entrei no Coliseu a perguntar ali o resultado do último jogo do... Pois foi. Estava a pois jogar foi. o FKP, eu ali entrar em palco e devia estar concentrado. Faltam 5 minutos, olha, 2-0, truco, já vais mais feliz para o palco. Então.
Mas é muito chato, porque Pois é, há um esta atropelo muito sobreposição, grande. pois há. E eu adoro futebol, fico muito zangado porque as pessoas queixam-se. Aos teatros não conseguimos começar nada. Claro. A dança também, os cinemas também, não é? A bolinha chega ali e impõe, não são horas para se fazer. E até em termos energéticos, Claro. com luz au naturel. É muito mais, é muito É, melhor. e tenho saudades daqueles jogos ali, na altura era o domingo à tarde. E até ia Pois ver os era, aos júniores de domingos à manhã, os tarde, juvenis, e o basquete, joguinhos de a bola, basquete, via-se tudo. via-se tudo até ao futebol, é verdade. Exatamente. E agora aquilo, este pessoal marca ali no outro dia, não é? Uma final da Taça da A Liga. Liga no Algarve às 9 Às da 9 noite. menos um quarto e o pessoal era todo cá de baixo e depois que chegam às 6 da manhã. Amanhã, depois chegaram, pois. E eu, durante estes, atrapalha-me uma grande parte dos meus espetáculos em que às vezes nós temos que ficar à espera. Ficamos à espera, e este ano também pela seleção, mas foi por uma boa causa. Pois, este Aliás, ano foi. estávamos ali na É verdade, na Avenida dos Aliados. Estávamos Às- lá jantando, um dos Exatamente. jogos foi Portugal-Croácia, se não estou em Exatamente, erro. e nós ali com, E vocês íamos ver com o a teu GNR concerto. toda, com 120 e tal músicos à espera, Grande à espera concerto. do, É à esse espera do também, Quaresma, do não foi? Quaresma. De facto. Oh, Rui, tens referências musicais? Ou o teu percurso musical é o teu e ponto Agora é final? muito vasto, agora É? ouço como apetece. Uhum. É, Este ano desapareceram alguns músicos, David Bowie, Leonard Cohen, entre outros. Sim. São pessoas que diziam alguma Mas eu coisa. duvido que daqui a uns 20, 30 anos as pessoas se queixem-se de desaparecer o David Guetta, não é? Pois, exato. Que para nós ninguém nos ouve, não é? Exatamente. Acho que dificilmente alguém se irá lembrar como as pessoas se lembraram destes músicos. Sim, porque havia talvez havia a ligação para já do objeto. Uhum. Nós tínhamos coisas deles, não é? Não tínhamos só uma memória física. Tínhamos o disco, eu tive o Pois, vinil o vinil. daquela gente, não é? Lembro de mexer nos discos de Leonard Cohen, até porque tinham uns slows porreiros, não é? Tinha para as garagens, Não, etc. não era? Para exatamente. aquelas músicas. Sendo um homem que gostas do sossego, o mundo atual desassossega-te? Ou tentas, Não enfim, me preocupo com nada. vês não- televisão, não vês se- as notícias, lês os jornais, vês as eleições do Donald Trump, e isso preocupa-te? Ou, olha, não, eu agora estou aqui sossegado em Leicester, eles que se entendam. Não, preocupa-me muito. Preocupa-me muito porque... Mas depois, lá está esta reação trumpista. Fiquei a pensar assim, a minha adolescência passei assim. Eu também era um daqueles que não dizia Death to America, não é? Mas na altura dos Nixons e do Vietnã estava do outro lado da barricada. Não achava, e esta gente... Infelizmente só houve uma interrupção, não é? E o programa voltou dentro de momentos. É muito desagradável porque vejo assim valores tão... mas o cinema é interessante a explicar isso. Nos últimos 2 filmes que andam por aí até com Oscars, o último deles com o Jeff Bridges, com aquele Chris Pine, é fantástico, que mostra de facto como há pobres na América que a gente não sentia, não é? Uhum. Aquela gente vive mesmo mal ali, Mal, não é? lá está, desfaliram. Aquelas coisas dos completamente. bancos, ficaram com as casas, não é? E esse filme, por acaso, achei extraordinário e senti... eu tenho só quando foi as inundações da Louisiana é que as pessoas viram, né, que nos Estados Unidos, no interior, se vive mesmo mal e que aquilo é um bocadinho como a Europa, a Califórnia, claro que é tudo ótimo, Claro, em Manhattan é tudo giro, não é? mas depois há um resto. E há um género de pessoas que se podem tornar violentas porque são muito mal informadas, não é? Uma gente não percebe nada de nada. Eu tenho muito medo daqueles marinos e daqueles SWATs, não é? E aquela gente que vai para o Iraque, que são miúdos, Que vêm do interior, que não sabem. de facto, põe-lhes ali uma arma na mão e aquilo vai tudo à frente. E paralelamente, os nossos irmãos muçulmanos também acho que estão a conduzir muito mal a coisa, de medievalismo. Isso do medievalismo, o meu ideal para mim era já viver numa época de ficção científica, não é? A partir do Arte de Ciclarque e dos grandes, dos Asimovs, estávamos todos já, não é? Já No andávamos- hiperespaço, com outras preocupações, já não havia guerras nem doenças. Não Já agora, havia- Rui, como é que olhas para o país? Chatinho, É? é. Já está aquele país que tu conheceste quando eras mais novo? Um país chato? Não, está muito melhor em termos em quase todos os aspectos, mas está muito chatinho.
as pessoas estão muito ligadas, muito pouco independentes. E noto muita... Lá está, há muito... Não tenho nada contra a profissão e recorro sempre a ele, mas está um país muito economista, não é? Que nos dizem economia, aquela coisa de economia. As conversas, não sei se... Eu estou a ter uma conversa muito agradável, não é por facto de estar aqui o grande Juca Magalhães, mas as conversas que eu ouço são muito chatinhas, não é? De gente que sabe tudo sobre todas as coisas, verdade, não é? Que dominam os assuntos não todos. tiram prazer das coisas e preocupações económicas e não sei o quê, e os números e não sei o que mais. Uma escravidão muito grande e eu, pelos anos que ando aqui, já vi que a vida não é isto. A vida não é isto. Transmites isto no palco, apesar de tudo tivemos uma crise de 4, 5 anos e continuamos em crise, mas há uma coisa que parece que está sempre a valorizar-se, que são os concertos. Está sempre mais gente, há cada vez mais concertos, estão cada vez mais cheios. Isso fica, achas que é a vontade das pessoas de fugirem também a uma crise? A música ainda sim, é uma lado âncora? comunitário. Sentes que a música é, apesar de tudo, É um meio extraordinário desta tribo, da pequena parte em que sou constituinte, digamos assim. E vão constituir. É fantástico porque basta ver uma coisa, quando há catástrofes, os músicos vêm logo quase a seguir aos bombeiros não é? E aos cães farejadores, coitados, não é uma catástrofe. E lá está, tragam os músicos, é para o Tahiti, é para, não é, para o terremoto não sei quê, para a fome aqui e acolá, vem sempre bater à porta porque é uma gente que em princípio é generosa, que gosta e faz com o máximo de prazer. E acho que dá a boa onda, é uma das coisas... Sem dúvida. Até os passarinhos já descobriram uma música há muito tempo, não é? Os macacos também, à sua maneira. Todos os animais gostam de fazer, até o pavão também que dança. Que dança, etc. Rui, estavas a dizer que a conversa estava a ser agradável, já lá vão 50 minutos. Ia-te perguntar, estamos quase a fechar, sentiste em momento da tua vida no Porto afunilado e, portanto, precisavas de ir para fora. Sentiste em algum momento que os GNR podiam ter feito uma carreira internacional e não fizeram porque sim, senti estão em Portugal? Senti isso. Se tivéssemos, na altura, insistido um bocadinho mais, mas nós fizemos quase todo o possível. Fizeram? Foi. Agora não adianta chorar sobre o leite derramado. As editoras com que estávamos, as pessoas das editoras não fizeram o esforço que era necessário, porque isto é uma indústria. E nós fazemos um artesanato urbano mais ou menos giro e tal, não sei o quê, e tal e coisa. E senti que também tinha que mudar muita coisa, eu próprio se calhar nem me importava de mudar. Pensei que... Era obrigatório cantar em inglês? Pois era isso, o inglês, ou talvez não em inglês, mas uma das coisas que eu achei graça, que quando nos primeiros vezes que saí já dentro de um certo contexto, chegar à Irlanda e tenho até uns colegas jornalistas. Aliás, fui ver a bola, fui ver o jogo da seleção e lembro-me de ir assim a um bar e estar ali a fazer uma espécie de karaoke que nunca fiz muito. E as moças católicas, todas, não é, as irlandesas todas, riam-se imenso e vinham-me pagar as cervejolas que chamavam Ricky Martin, Ricky Martin. E eu achava graça, se calhar ter sido assim o Ricky Martin. Não tinha sido mau, mas sentes que os GNR podiam ter feito essa carreira e não fizeram? Sinto que se no fim destes 35 feito, anos. Se de facto tivesse havido um interesse da parte da indústria, eu acho que nós não iríamos falhar. Não? Naquela altura não iríamos falhar. Mas há muitos interesses ali e as oportunidades são muito poucas ali quando se abrem essas portas, não é? Às vezes o facto de se, por exemplo, através de Espanha, eu creio que se está a fazer agora isso um pouco com as novas bandas e novos compositores. E eu espero bem, e sem inveja nenhuma, espero que corra bem, mas muito bem para alguém, especialmente que corra muito bem para a língua portuguesa. Eu nisso sou um pouco teimoso, que é tão bonito, tenho sido tão feliz em português que às vezes acho um desperdício nós estarmos ali a perder tempo a ser colonizados, não é? A banda, a música foi a tua vida. Se não fosse isto, tinha sido o cinema? Dificilmente. Nós somos
rapazes altos somos muito difíceis de enquadrar. Pois não é? somos. E, Mas embora tu, eu goste- tu fizeste um curso de cinema, não fizeste? Fiz, sim, mas era mais na área de música. Embora é uma das coisas engraçadas é contracenar com raparigas muito pequeninas, não é? Meninas, pois, não Mas sei. às vezes elas têm assim uma garra Pois. que, como dizia o grande Spencer Tracy, não é? Acho que houve uma miúda que lhe disse: ai, não sei o quê, você não é nada que eu esperava, afinal é tão pequeno. Eu acho que lhe disse, quando o realizador disser a ação, vamos ver quem é que se sente pequeno aqui É verdade. no set. E de facto há pessoas em que nós nos sentimos pequenos, com certeza que ao lado de um tipo como o Prince sentir-me-ia pequeno, não é? Mas temos gente à altura dele, com certeza. Rui, 35 anos e vais cantar, como diz a canção do Fado Até que a Voz Te Doa? Ou achas que há um limite em que estabeleceste para ti? Não. Não, sou como aquele cozinheiro que eu gosto bastante, que ele anda por aí também, o António Bourdain, que diz, Anda no cá, limite, anda não cá. é? Exato. Não, é claro que há outras coisas que eu tentarei fazer, para assim com mais, para perder menos tempo até chegar lá, é só Claro. isso. Mas... Tu olhas para os Rolling Stones e gostas do que vês? O Mico mete-me um bocado de impressão, acho que aquilo também tem um bocado de aeróbica a mais, eu sou assim de um género mais contemplativo. Até os outros às vezes ficam assim um bocado admirados, não é? E riem-se. Ali este tipo a fazer piscinas, não é? Piscinas ali. Uau, uau, uau. Mas tem um surpreendente bom disco que eu vi precisamente agora em viagem, que vai buscar aquilo, lá está, um homem sendo matreiro, consegue chegar lá. Eles agora resolveram fazer um disco de blues, se lá está, surpreendentemente, ele está a tocar maravilhosamente harmónica e já não precisa dizer as palavras todas. Não é? Já se esconde, não é? Está ali. São as manhas que falavas há pouco. Exatamente, são ali umas manhãzinhas que se tem que Assim, ainda assim, veste estes anos próximos todos neste registro? Inshallah. É? Inshallah. E mais 35 anos. E depois, por brincadeira, Não sabes, chamamos este DVD os primeiros 35. anos. Dificilmente, com 35, com 90 e tal. Mas ainda gostei, não direi o final de um grande Sinatra, mas isso é outro campeonato, isso Claro. nem vale a pena ir por aí, mas gostei de ver ainda espetáculos, ainda gostei da nossa Amália em palco, gostei de a ver. Gostaste de ver, não é? Já nem era só, não estava à espera daquela voz, com certeza, não é? Mas eu gosto das carreiras dos guarda-redes, que São hoje em dia longínquas. já chegam até aos 40 40. facilmente, não é? É como a vossa. E pronto, eu gostava de ter mais um prolongamento, por favor, não é? Ou pelo menos mais um time-out, não é? Ainda te falta fazer aquela música, só para terminar. Acho que sim. Colaborar e não, sinto isso, ainda há coisas que... eu sou fundamentalmente um intérprete, umas vezes pior, outras vezes menos mal. Não tenho grandes ilusões quanto a isso, que também é bom, não é preciso saber com o que é que se As cose. pessoas gostam. E gosto de andar aqui, gosto de andar por aí. Hoje, as bandas vivem dos concertos, já não vivem dos CDs. Não, é impossível. Nós tivemos um ano e tal, uma das coisas piores que nos podem dizer quando sai um ano. Então, para quando o próximo? Bolas, estes últimos trabalhos nossos foram pagos por nós, não é? Pois. A nossa Indifada, fizemos a Caixa Negra, já estamos a juntar outra vez para fazer outra coisa e juntamos para fazer este DVD, pé daqui, pé da acolá, com colaboração, com gente fantástica. Nisto também tenho que dar agora um grande abraço ao André Tentugal, que nos fez ali uns descontos com material. E lá está, e gente de outra geração que apareceu, os músicos que participaram de outras gerações e é tudo negociado, não é? Como diz a canção Macabro também, é tudo feito à mão, cá em casa é tudo feito à mão, e tudo negociado, vamos lentamente, e pode ser que haja assim um grande sobressalto. Se pode ser que haja. Vivem angustiados em ter um hit por ano? Não. Não se tem procurado muito isso. Já têm tantos que agora já fazem a música que querem. O mais difícil é fazer, digamos, é mostrar coisas
relativamente novas. Novas. Não há grandes coisas novas debaixo do sol, infelizmente. Mas é muito difícil as pessoas aceitarem as coisas que nós queremos fazer novas, porque nestas já estão mais do que... eu não lhes chamo recicladas, mas já deixam-nos pertencer. Isso é muito bom. Eu estou muito agradecido. Rui, E mais uma vez, e obrigado assim, por esta oportunidade. Eu é que te agradeço da honra que nos deste estar aqui e de Obrigado, conversar até contigo sempre. com o verdadeiro ícone da música portuguesa e o GNR, uma das bandas favoritas minhas e de todos os portugueses, que lançou um livro oficial e agora este DVD ao vivo, que é absolutamente imperdível. Rui, bom ano obrigado e até 2017, um grande abraço e muito obrigado por ter estado aqui. E bom Porto, bom canal. Bem precisamos. Se formos... Às vezes por brincadeira chamo-lhe o Porto Carnal. E aí não é mal. E não- E espero daqui a uns anos também termos 35 anos, não é mau Muito sinal. bem. Fica aqui a entrevista, ou se quiser, melhor a conversa com Rui Reininho, vocalista do GNR. Boa noite. E há de mim um profano desejo a crescer. Eu sinto a língua morta, sei que o latim vai mudar. E lá assentos no altar que devem tentar compreender